práticas. A publicação, né, que essa pesquisa gerou está disponível lá fora, quem ainda não pegou, pode pegar lá. Pode ir? Hã? Ok. Então, a mesa de hoje, a gente vai estar discutindo a questão da liberdade de acesso à internet, possibilidades e limites de rede. Além das pessoas aqui, estava previsto também a Lidiane de Oliveira, que foi entrevistada na pesquisa. Cada mês a gente tentou fazer esse esforço de ter um gestor, de ter alguém que foi entrevistado na pesquisa e um pesquisador e alguém que estava, ou pesquisadora, e alguém que estava na equipe de pesquisadoras. A Lidiane, ela tinha sido entrevistada pela participação na Marcha das Vadias, atualmente, até em virtude da pesquisa, ela está no núcleo de juventude da Casa da Mulher Trabalhadora, mas, infelizmente, teve um problema de família e não pôde estar com a gente. Então, as questões dessa mesa se divide basicamente em 2 blocos, né? A questão do acesso e a questão da liberdade no uso da internet, especialmente. A gente, na pesquisa, pegou também outras novas tecnologias, mas, nessa mesa a gente vai falar mais especificamente, enfim, da internet, apesar de que para ela a gente precisa ter muitos equipamentos, né, uma série de outras novas tecnologias. De acordo com pesquisa divulgada recentemente com base nos dados do PNAD, o acesso à internet aumentou mais de quase 150% entre 2005 e 2011. E aí, até esse ano, mais de 53% dos brasileiros com mais de 10 anos ainda não usavam a internet. Apesar desse aumento de mais de 150%, ainda tem mais da metade da população que não usa essa ferramenta. E aí a gente vê que quanto mais pobre, menos tem a possibilidade de acesso, assim, quanto mais jovem, mais acessa, de grosso modo, né, falando de modo bastante geral. E aí essa questão do acesso apresenta alguns desafios, né, pelo que a gente, observou na pesquisa, as pessoas conseguem acessar esses equipamentos, então aumentou muito o número de conexão por tablet, por exemplo, que é uma forma, né, um equipamento de acesso à internet que é mais barato. Então, em 2005, cerca de 50 milhões de brasileiros acessaram a internet através de tablet, em 2012, enquanto em 2011 ainda era pouco mais de 200 mil, mas ainda assim é difícil o acesso. As pessoas compram o tablet, compram o celular que tem acesso à internet, que tem a câmera fotográfica, que depois as pessoas postam no Facebook, nas redes sociais, enfim, mas a questão do acesso, né, da estrutura que permite esse acesso ainda é difícil. A gente tem relatos na pesquisa, por exemplo, de moradores da Maré, que, ainda que tenham dinheiro para pagar uma conexão de banda larga, essa possibilidade, esse serviço não é oferecido naquela região, como acontece também em bairros populares do Rio e da Baixada Fluminense, que é basicamente a região que a gente abrangeu na pesquisa. E aí essas pessoas acabam ou tendo que usar a internet discada, que às vezes a gente acha que nem existe mais, né? Que, tipo, ou 3G, que tem todas as limitações em termos de velocidade, que a gente sabe que essa tecnologia que quebra um galho, mas ainda tem, né? Então, essas dificuldades foram relatadas, por exemplo, com a galera da Maré, com o pessoal do Enraizados, quando a gente foi fazer a atividade de devolução, falaram que lá eles passam pela mesma questão. E aí as estratégias que os jovens que a gente pesquisou têm encontrado para acessar é isso, é através do investimento familiar, comprar esses tablets, comprar o celular, comprar esses equipamentos mais baratos que dão acesso à internet. E também a câmera fotográfica, a gente ontem falou um pouco isso, né, que a questão do uso da internet está muito ligado à circulação de imagens, né, e apareceu de diferentes maneiras, o quanto a imagem, seja fotografia, seja vídeo, seja charges, como aquela da Marcha das Vadias, é importante, né, se comunica nesse ambiente, da internet. Então, o acesso tem sido feito, né, tem sido possibilitado, através desse investimento familiar, através
de uma rede de amigos ou de instituições que têm acesso. Então, a galera que produz web rádio, né, usa os equipamentos das pessoas que fazem parte do grupo ou de amigos dessas pessoas. Enfim, esse é um exemplo de outros que tem dentro da pesquisa. Outra possibilidade de acesso é através da escola, da universidade, onde as pessoas acessam, também com limitação. A gente sabe que nessas instituições, muitas vezes, o acesso é bloqueado a determinados sites, a determinados espaços. E através das ONGs ou grupos, né, instituições que esses jovens e essas jovens faziam parte. E aí que, por sua vez, essas ONGs, essas instituições, têm acesso através de editais, como o Ponto de Cultura. O Ponto de Cultura foi o que mais apareceu, né, que é uma política do Ministério da Cultura, como editais que possibilitaram a compra de equipamentos para o uso da internet e para a produção de material que pode alimentar. Então, dentro da pesquisa tem várias experiências. Que produz curta, que produz fotografia sobre a realidade local, sobre diferentes questões. Então, esses editais, como Ponto de Cultura, mas também editais financiados pela Petrobras ou por outra iniciativa privada, também existe. Ainda que o fato desse acesso, do acesso ser dessa forma, obriga também que os grupos que não necessariamente são formalizados sejam obrigados a se formalizar para ter acesso a esse tipo de recurso, para poder concorrer nesse tipo de concorrência, de edital. Também para aprender a usar esses recursos, né, que a gente não nasce sabendo, apesar dos mais novos, né, as crianças agora aparecerem que nascem sabendo, mas esses jovens aprenderam a usar esses equipamentos, essas ferramentas. Alguns relatam terem feito curso, mas a maioria diz que aprendeu fazendo, aprendeu com amigos ou aprendeu através da própria internet. Então, sabe usar, e aí quer fazer um blog, e aí pesquisa na própria internet como é que faz um blog, ou como é que monta, edita um vídeo, enfim. Então, eles vão aprendendo fazendo, né, numa linha meio autodidata, e vão aprendendo com as informações que a própria internet oferece. Então, em termos de acesso, um pouco para a gente o que aparece é isso. No que se refere à liberdade, e aí, sobre acesso, acho que o Franklin e o Cristiano vão poder um pouco contribuir mais com a gente, o que a iniciativa governamental está propondo, enfim, está fazendo. Outra viés dessa mesa é a questão da liberdade. Aqui no Brasil, como não tem um controle oficial, né, uma ditadura que oficialmente controla a internet, bloqueia determinadas coisas, tem uma impressão de que a internet é um espaço super democrático, que todo mundo tem acesso e põe o que quer, da forma que quer, etc. Só que, na prática, o que a gente percebeu na pesquisa é que não tem um controle oficial do governo estatal, mas tem um controle que é econômico e que é de mercado. Então, um exemplo disso é a estimativa que tem um projeto que produz curtas, e aí em dos projetos em que foi realizado em uma escola pública, não puderam postar esses documentários no YouTube, porque a música que fazia a trilha sonora desses curtas tinha direitos autorais, e o YouTube bloqueou porque não tinha, por desrespeito, enfim, por essa questão dos direitos autorais. Provavelmente apareceu uma mensagenzinha como aquela pretinha ali, de que esse vídeo não está de acordo com as regras dos direitos autorais. Também os blogueiros, né, têm colocado a questão de que algumas plataformas de blog, quando você aceita lá aquele termo de uso, que a gente muitas vezes vai lá e concorda, clica lá no aceitar, sem ler, sem muito prestar atenção, ao aceitar aquele termo de uso, está cedendo também os direitos autorais do conteúdo que está sendo postado ali para o gestor daquela plataforma. Então, fotos, textos, tudo eles dando àquela plataforma, à empresa que gerencia aquela plataforma, de usar aquilo e tomar aquilo como seu direito. E aí, de certa forma, como lembra o Ronaldo Lemos, né, é uma forma que essas empresas têm tido de quase que legislar dentro da internet. Então, o Facebook, né, às vezes a gente esquece, mas Facebook, Blogger, WordPress, o Twitter, são todas empresas, né, com regras e com contratos que a gente assina, muitas vezes, em geral,
sem dar muita atenção. O Facebook tem acontecido, também a gente falou ontem, tem sido a rede social que mais tem sido usada pelos jovens, pelo menos aqueles que a gente pesquisou. E aí, todos os entrevistados usam muito o Facebook, e aí o que a gente, que também parece super livre, super aberto, só que na prática o que foi visto é que o Facebook tem bloqueado, tem também essas políticas de restrição. E aí, no caso nosso, isso ficou mais evidente em relação à Marcha das Vadias. Né? Não sei se todo mundo sabe, a Marcha das Vadias, esse movimento começou no Canadá em 2011, a partir de uma fala de um policial de que, se as mulheres não andassem vestidas como vadias, elas não seriam estupradas. E, a partir disso, esse movimento já está partindo para a terceira edição no Rio e tem acontecido em diferentes cidades do mundo, em geral mobilizadas, organizadas, articuladas através da internet, em especial o Facebook. No entanto, o Facebook também tem bloqueado frequentemente as postagens, os perfis, o evento dessa manifestação. Então, no primeiro ano, a menos de uma semana da manifestação, eles bloquearam o evento, cancelaram o evento que tinha dentro da Marcha das Vadias, dentro do Facebook, sobre a Marcha das Vadias, criando, inclusive, uma incerteza para quem não estava diretamente ligado se o evento ocorreria ou não. E aí elas conseguiram se rearticular e botar outro evento com muita rapidez. E depois da marcha, né, quando foram postadas as fotos que tinham as mulheres de seio nu, ou, né, em geral, escritos, mais respeito, ou meu corpo, minhas regras, várias coisas que nessas manifestações a gente escreve, essas fotos também foram bloqueadas. E algumas palavras, né, palavrões, vadias. Ontem, uma menina da Marcha das Vadias que estava aqui relatou, inclusive, que palavras como ativismo têm sido objeto de censura, né, de bloqueio no Facebook. E aí, a gente acompanhando nesse período da pesquisa, observou também outras matérias na mídia falando de outras situações, especialmente em relação às mulheres, em que seus conteúdos tinham sido bloqueados. Então, desde uma moça no Canadá que tirou os 2 seios em virtude de um câncer e que tatuou como se fosse uma blusa, né, um pouco ressignificando aquele momento dela, e que foi bloqueado também porque estava com seios de fora. Ou então um documentário de um ritual indígena feminino, cuja divulgação tinham as mulheres indígenas lá com os seios de fora, que acabaram botando uma tarja preta para que a divulgação do seu documentário, nos seios, né, para que a divulgação do seu documentário pudesse circular no Facebook. E aí é isso, mas a gente vê que esse seio não é problemático quando ele está numa propaganda da Devassa, ou ou de qualquer outra cerveja, ou carro, ou coisa desse tipo. Então, um pouco esses termos, né, que o argumento do Facebook era que era imagem imprópria ou pornográfica, enfim, algo do tipo. E aí, quem é que decide? Né? Uma questão que a gente coloca, que a gente começa a pensar, quem decide o que é pornográfico, o que é impróprio ou não? É uma empresa que tem que decidir isso? Ou, enfim, é uma discussão para a gente fazer. Outra coisa que foi observada também, na nossa atividade de devolução do estudo de casos de gênero, especialmente, que quando a gente tem uma coisa lá das vadias, etc., rapidamente ela é bloqueada. Quando a gente denuncia, né, quando o movimento, jovens, enfim, denuncia sites que são racistas, que são homofóbicos, que são sexistas, aí faz um monte de denúncia, né, mobiliza, um monte de gente vai lá, né, clicar naquela partezinha de denúncia. No entanto, demora um bom tempo até que aquele site, aquela publicação saia do ar, quando sai. Então, um pouco esse descompasso entre o que a gente acha impróprio, o que a gente acha inadequado, e o que essas empresas vêm considerando. Então, um pouco isso. Dentro do nosso contexto de pesquisa, foi desta forma. Vou passar a palavra para o Franklin. Bem, bom dia, Júlio, Pamela, nossos valorosos combatentes nesse sábado da manhã, aí, com um sol belíssimo. Né? Bem, é um prazer grande estar aqui a convite do Itamar, do IBASE, todo o pessoal do IBASE, né? E da Júlia. Parabéns aí também pela pesquisa, Júlia. Eu vou trabalhar muito também em função das questões que você colocou, mas um pouco falar da história, primeiro da própria história do IBASE, porque
estamos falando de internet, assim, e às vezes as pessoas não conhecem a história e a gente, se não conhece a história, a gente perde muito da nossa identidade, tá? E, e na verdade, todo o caminho da internet nasce com a participação imensa do IBASE, em 1992, na época Eco 92, assim, né? Com a criação do Alternex, quer dizer, que é o início da discussão de redes, né? Assim, era um Alternex APP, que era a Associação para o Progresso, né? E eu até hoje tenho o Alternex, eu sou um valoroso combatente, mantenho, acho que sou um dos poucos que ainda tem um Alternex como e-mail, né? Mas já, de algum modo, eu acho que é importante até trabalhar nesse campo aí um pouco para eu explicar por onde eu caminhei. Assim, já na década de 90, a gente já trabalhava com uma concepção assim, que, de alguma forma, você está vivendo um momento de transição onde o modelo alternativo ele é trabalhado, se ele é, é, a sua aposta, quer dizer, ocorre na mesma temporalidade do modelo dominante. Assim, o que faz com que a disputa política se dê muito no campo de políticas públicas. Então, isso, o primeiro momento é até fundamental você qualificar o debate para saber se você não está indo por um caminho que quem qualificou está te levando por um outro caminho, assim, que não é o caminho da mudança, que pode ser o caminho da política compensatória, né? Então, então, quando a gente está falando de acesso, assim, isso de há alguns anos, a gente vem refrisando isso, nós estamos falando de direito, no campo dos direitos. Quer dizer, na verdade, quer dizer, direito à informação, direito ao conhecimento, quer dizer, numa sociedade do conhecimento onde, para o próprio processo de desenvolvimento econômico, o conhecimento se trabalha como um valor agregado para as empresas, processo de acumulação. Tá? Assim, se vocês terem uma ideia, quer dizer, a gente hoje no Rio de Janeiro, a gente recebe dezenas, eles já estão aqui implantados, um conjunto de empresas que trazem seus laboratórios internacionais para a cidade. É o caso da Siemens, o caso da Intel, o caso da Cisco, o caso da GE, assim, o caso da MC, são grandes empresas de internet. A Google está chegando, assim, né? Assim, e essas empresas, quando chegam ao Rio de Janeiro, assim, elas, diferente das empresas de montadoras, não querem uma isenção de ISS ou de ICMS. Elas querem saber onde está o conhecimento acumulado. Quais são os laboratórios de pesquisa do FRJ, da PUC, da UF, que elas podem, de alguma forma, se apropriar nesse caminho. Então, esse campo, então, hoje, de disputa, nesse processo de transição para a sociedade do conhecimento, assim, ele precisa ser qualificado. E temos, então, que trabalhar no campo do direito aí ao conhecimento, à informação. E, de alguma forma, isso ainda tem sido pouco desenvolvido em termos de política pública de acesso, porque, então, não estamos falando de acesso, nós estamos falando de direito. Assim. Então, estamos falando de que eu tenho que ter, assim como na educação, na saúde, no transporte, eu tenho que ter uma infraestrutura de universalização de acesso. Assim, no campo do conhecimento da informação, eu tenho que ter uma infraestrutura de universalização de acesso digital. Assim, isso, na verdade, tem sido uma luta intensa, que a gente avança a poucos, né? A passos muito difíceis. Quer dizer, vou, então, um pouco dessa história, que se a gente pensa em termos do acesso, se a gente pelo acesso, quer dizer, se a gente pega uma periodização histórica, nós temos um período ainda estava muito presente aí a política compensatória, uma política neoliberal, assim, a política era muito mais nos anos 90, né? Quer dizer, a política era muito mais uma política de alfabetização digital, com uma política compensatória, não se falava em redes de acesso, né, em banda larga. Assim, né? Depois teve um caminho de política pública, eu vou aproveitar que vou provocar aqui nosso amigo Cristiano, que eu tenho uma ótima relação também com o Ministério das Comunicações, mas o Ministério das Comunicações está muito presente nessa discussão do acesso. Então,
Na verdade, há um processo de política pública em termos de governo federal que apostou muito, não só o governo federal, o governo estadual São Paulo também, que apostou muito nos telecentros como política de acesso. Né? Eu sempre dialoguei muito com todas as experiências de telecentros. Eu fazia uma analogia que, quer dizer, para mim o telecentro era como se fosse na época da distribuição de água, quando você não tinha rede de distribuição de água, assim, né? Na verdade, você tinha chafarizes, né? Chafarizes. Então, como tinha aqui no Largo da Carioca. Então, você ia lá, pegava seu balde d'água, né? Tomava um banho com aquele balde d'água, voltava para casa e você não tinha rede de saneamento, de abastecimento de água. Então, na verdade, não mudava a cultura higienista da sua casa. Então, é um pouco interessante, é um pouco isso. Eu vou lá, eu tenho acesso, mas eu não tenho abrangência, não tenho universalização, não tenho territorialidade em termos de abrangência, ele é muito focado no ponto. Assim. E, num primeiro período, e aí entra a discussão de banda larga também, com uma banda que não é larga. Assim, não é full, não estamos falando de... Assim, no Brasil, até hoje, se fala de banda larga 2 megas. Isso é uma brincadeira. É brincadeira, 2 megas. Então, assim, na Coreia, hoje, cada casa está chegando a 1 giga. Eu tenho a experiência da Europa, as casas têm 100 megas com preço 3 vezes menor do que se estabelece no Brasil. Então, a discussão dos telecentros ela foi importante, mas ela não trabalhava a discussão de universalização. É por isso que, de alguma forma, eu trabalhei numa experiência... E nessa época mesmo, quer dizer, em 2000, a gente fez uma experiência grande, já não de telecentros, mas já num caminho que depois foi trabalhado pelos pontos de cultura, que seria exatamente você trabalhar o telecentro não como apenas acesso, mas o telecentro como uma agência de desenvolvimento local que tivesse cultura digital, tivesse produção de imagens, filmes, assim, microcrédito, comércio solidário, tá? Assim, e tudo isso utilizando a própria internet. Estou vendo a Maíra aqui, tá? Assim, muito o Viva Favela nasceu um pouco também dessa experiência das estações futuras junto com o Viva Rio. Quer dizer, o Viva Rio aproveitou também caminhando isso numa nova linguagem, que era o Viva Favela. Então, de algum modo, esse caminho, eu acho que é importante, porque aí os pontos de cultura avançaram um pouco na discussão do telecentro, trabalhando muito mais conteúdos e de cultura digital, né? Mas uma grande dificuldade de acesso. Grande dificuldade de acesso. Quer dizer, eu sei que não é da sua época, tá? Mas, quer dizer, nós tínhamos, acho que uns 220, sei, nacionalmente, 220 telecentros no Brasil todo, dizer, uma briga do Gil muito grande, assim, com o Hélio Costa. Assim, o Hélio Costa havia prometido colocar a internet nos pontos de culturas e acabou não colocando. Então, isso limitou muito a ação dos pontos de cultura, né? E até o Gil acabou fazendo uma música para o Hélio Costa, né? Que chama Banda Larga Cordel, né? Quer dizer, pôs na boca, cuspiu, não sabe o que perdeu, né? Quem não for no cordão quem não for no cordão da banda larga não sabe que mundo é o seu. Então esse era o início da música do Gil, e era um pouco esse caminho aí para... Então, por essa experiência, por esse caminho, quer dizer, a partir de 2005, começa uma experiência muito intensa, e eu participei diretamente de uma delas, que é a Piraí Digital, de você pensar em cidades digitais. Assim, que, de alguma forma, a Lígia Pupato está trabalhando agora no Ministério. Assim, porque, na verdade, é pensar que existe uma infraestrutura, se você quer garantir o direito, se você tem que ter uma infraestrutura dentro das cidades que permita que as pessoas, em toda a cidade, possam ter acesso à banda larga, acesso a todos os conteúdos, quer dizer, em termos de produção, a nova linguagem que, de alguma forma, você está trabalhando. Quer dizer, então, assim, se você não difunde muito essa nova linguagem, nós vamos ficar dependentes do blogger, porque eu não preciso ficar dependente do blogger. Por que eu preciso ficar dependente do blogger se eu posso fazer um blogger sem depender do blogger?
Assim, se eu posso dominar essas linguagens. Então, a gente tem que, de alguma forma, difundir essa linguagem. Quando você trabalha isso numa cidade, que, assim, no caso, por exemplo, de Piraí, assim, tem um computador por aluno. Cada escola tem seu blogger, e não é blogger, é desenvolvido pelos próprios alunos, que, assim, com a linguagem, aprenderam, de alguma forma, a programar numa linguagem que permite construir o blogger. Então, você tem uma possibilidade muito grande de dar oportunidade a toda a população mais pobre e aos próprios jovens, que estamos falando aqui também, assim, no caminho da juventude. É extremamente interessante a experiência que nós tivemos de Piraí Digital. Assim, é, é fantástica em termos de cases que a gente pode pegar. Quer dizer, um deles, quer dizer, é muito interessante porque foi uma pessoa que, na verdade, um menino era órfão, assim, aprendeu a mexer em computador e fazia manutenção de computador na cidade. Isso em 2000, 2002. Aí ele começou a fazer os cursos que nós promovíamos curso de rede, formação de rede. Assim, ele começou a fazer o curso também, um curso da Cisco de rede. Ele virou monitor da Cisco Network Academy, a academia Cisco. Fez faculdade, virou professor de rede, virou gestor de rede no município de Piraí e hoje é o secretário de Ciência e Tecnologia de Piraí. Tá? Assim, então, então eu podia aqui contar várias experiências também sobre assim, você dar a possibilidade de cada aluno ter um computador. Não, a gente sabe que não basta só ter o computador, que assim, é necessário ter toda uma discussão pedagógica, uma formação pedagógica, um diálogo com os gestores. Né? Mas a oportunidade que você tem de dar um computador, menino levar como da zona rural, levar para a sua casa, assim, ensinar seus pais, assim, tá? Criar todo um caminho de ressignificação da família, quer dizer, nessa relação pai-filho é muito interessante. Então, na verdade, esse caminho de cidades digitais, assim, de criar uma infraestrutura de acesso, com universalização que garanta o direito, na verdade, uma disputa política muito intensa com as operadoras, evidentemente. Então, por exemplo, até hoje, quer dizer, a gente tem, para que isso ocorra, a gente precisaria ter uma, uma tarifa de internet, como você tem de água, de luz, que as prefeituras pudessem cobrar, que a partir daí mudaria a relação que eles têm com as operadoras. E isso acabou, na verdade, até hoje, está lá desde 2005, assim, no Congresso, nunca foi votado, assim, e, ao mesmo tempo, a própria Anatel, assim, a Lei Geral de Telecomunicações diz que só as empresas podem criar redes de telecomunicações, assim, as prefeituras não poderiam criar redes, e depois de uma disputa muito intensa a partir do próprio projeto Piraí Digital, é que a Anatel permitiu que as prefeituras possam fazer de graça, mas não podem cobrar. Então, acaba não tendo sustentabilidade para as prefeituras desenvolverem esses projetos. Então, na verdade, nós estamos nesse caminho e eu creio que é isso. Né? Nós temos, por exemplo, a imagem da internet hoje é o Facebook. É o Facebook. Você tem uma linguagem. Mas nós estamos diante de a gente, na verdade, em termos de política social ou em termos de pensar esses caminhos, a gente tem que se antecipar. Eu creio que a gente tem que antecipar, quer dizer, por trás de cada uma dessas grandes empresas, Google, Facebook, assim, tem uma nuvem. Então, a gente tem que começar a discutir assim, como é que a gente se relaciona com essas nuvens, em termos de privacidade dos dados, em domínio dos dados, em termos de compartilhamento dos dados. Assim. É isso. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa aqui, cada um entrar no Google com o nome educação, eu tenho 20 pesquisas diferentes. Que a Google hoje tem um perfil de cada uma das pessoas que entram assim, e trabalham. Então, esse caminho é um caminho que eu acho que hoje tá sendo colocado, por isso que, de algum modo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem trabalhado não só com uma política de infraestrutura, como uma política também de conteúdos. Então, nós
trabalhamos todo um projeto de nave e praças do conhecimento, principalmente a gente fez, até agora tem 8, uma é em Santa Cruz, só mais na Zona Oeste, Zona Norte, Santa Cruz, Alemão, Santa Cruz, Alemão, Madureira, Vila Aliança, Padre Miguel, Triagem. E na verdade, além do acesso, a gente hoje tem que dar oportunidade a trabalhar essas novas linguagens. O cinema, o filme de 1 minuto, assim, a animação, a possibilidade de você estar criando na verdade, conhecimento nesse campo. Então, esse caminho que, de alguma forma, a gente está trabalhando, assim, fez com que a gente pensasse uma nuvem. Então, hoje, a gente não depende tanto da nuvem da Google, da nuvem do Facebook. A gente tem uma nuvem do conhecimento, onde a gente coloca, a gente tem que usar algum servidor, assim, isso é obrigado, de alguma forma, mas que, de alguma forma, a gente tem todo um repositório e uma adição de que conteúdos hoje você vai trabalhar na educação, na saúde. Assim, então, quer dizer, o que de alguma forma, as nuvens têm feito na área de educação? Assim, são, na verdade, aulas padronizadas, formatadas, para que os professores assim, reproduzam. Quer dizer, mas nós não queremos professores reprodutores. Nós queremos mediadores, nós queremos professores que possam dialogar com alunos, que não tenham, na verdade, que reconheçam que não tem hoje todo o conhecimento acumulado, o conhecimento acumulado está na construção coletiva, que eles participem dessa construção coletiva, que não tenha medo de ouvir um aluno que diz assim, eu sei mais que você, professor. Nisso eu sei mais. Eu posso lhe ensinar. Que não precisa pedir silêncio, porque a aula ela é dialogada, ela é falada, assim, não são alunos em fila, como no capitalismo industrial, são construções coletivas, são inteligências coletivas. Então, de alguma forma, esse caminho assim, faz com que a gente trabalhe, de alguma forma, dentro da nuvem do conhecimento, um conjunto de conteúdos que eles possam se apropriar e trabalhar isso dentro da sua própria aula. Além de toda uma possibilidade de dar oportunidade aí nessas áreas. Então, eu já passei do tempo que a Júlia está me chamando aqui a atenção, que eu tenho 1 minuto. Eu queria um pouco trazer um pouco dessa história, porque eu acho que ela é fundamental, que a gente pense no campo do direito, assim, que abra isso num diálogo com as diversas áreas, assim, que, assim, por exemplo, no próprio campo do direito à cidade, o direito urbano, quer dizer, o Estatuto da Cidade só fala em direito à habitação, ao transporte, à saúde, não fala em direito à comunicação e ao conhecimento. Assim, os planos diretores não discutem a infraestrutura de cidades de acesso. Assim, então, a gente tem que pensar uma política pública que incorpore esse caminho. Então, na verdade, eu acho que essa é uma questão que eu acho que as ONGs, os movimentos sociais devem estar atentos no sentido dessa disputa. E aí tem aí o mundo, que é a lei da antena, que acho que aí não vai dar para a gente falar muito. Ok. Muito obrigado. Obrigada, Franklin. Então, passar para o Cristiano Passos, do Ministério das Comunicações. Bom dia a todos e todas. Agradecer, antes de mais nada, o IBASE aqui pelo convite. A gente fica muito feliz lá em Brasília, quando a gente tem a possibilidade de sair um pouco de lá para dialogar e escutar bastante, mais do que falar, inclusive. Eu vou tentar organizar aqui a minha fala improvisada, mas tentando dar um pouco do norte aqui nessa discussão, a partir do que vem sendo discutido dentro do Ministério hoje e um pouquinho antes também. Tem um marco aí inicial, que não é o marco zero da história aí da internet, mas que é um pouco da síntese do que o governo e a sociedade vem discutindo hoje, que é a tal da siglazinha lá do PNBL, né? O Plano Nacional de Banda Larga.
que foi gestado ali no governo Lula, no final do governo Lula. O decreto sai em 2010, né, no finalzinho de 2010, logo no final do governo dele. E esse plano, ele ainda é um balizador importante aí para a discussão dentro do governo, do executivo, não só no Ministério das Comunicações, né? Porque a política de comunicações, ela não tá, a totalidade dela não cabe ali dentro, ainda bem. Esse plano ele apontou 3 frentes, que são mais ou menos as 3 frentes de atuação do que a gente vem pensando e fazendo ali dentro hoje, que é o seguinte: uma discussão de infraestrutura, né, os limites da nossa infraestrutura. O PNBL, eu acho que ele tem um mérito grande, que mais do que ele é um plano, né? É uma carta, lógico que embasada em dados, um diagnóstico que apontava um cronograma de médio e longo prazo para a expansão da banda larga no país. Mas, fazendo a leitura do plano hoje, né, 2 anos, 3 anos depois, ele está disponível na internet para quem quiser ler, tem um conjunto de documentos bastante rico ali. Ele aponta os gargalos, né? Ele conseguiu apontar claramente, estruturar isso, organizar isso num documento público, num decreto presidencial, os gargalos desse setor, na parte de infraestrutura, de formação e capacitação, da legislação, regulação, uma série de pontos ali, produção de conteúdos, etc. Aquilo que foi construído ali, que foi apontado por uma série de grupos de trabalho, participação da sociedade civil, de diversos ministérios ali na esplanada, ainda um pouco que baliza o trabalho que o Ministério vem fazendo e articulado com outros ministérios aí, tendo como norte aí o PPA do governo Dilma, né, 2012, 2015. Ali dentro do MC hoje, eu trabalho especificamente na Secretaria de Inclusão Digital, né, tem outras 2 secretarias ali dentro do Ministério, de Telecomunicações e Comunicação Eletrônica. A secretaria já é um pouco fruto desse processo, né? Ela é uma secretaria que surge no governo Dilma, né? Em 2011, ela não existia, até como uma instância de organização, de articulação das políticas de inclusão digital na esplanada, né? Porque estava muito disperso, vários ministérios, cada um com a sua política de telecentros, como o Franklin falou, políticas de formação, pontuais e tal. A secretaria veio um pouco para dar uma articulada e nessa política tinha uma cobrança muito grande para que isso acontecesse. Mas ali dentro, pegando essas 3 frentes e tentando entender aí um pouco dos limites aqui, que é a liberdade, os limites, né? Eu acho que a partir da gente discutindo a infraestrutura, a capacitação, a formação e a regulação e a legislação, né, essa terceira dimensão, a gente consegue entender um pouco dessas possibilidades e desses limites e de como, lógico, avançar um pouco mais, sempre que possível, a linha aí dos limites. Falar primeiro da infraestrutura. Tem um ponto importante, um projeto importante acontecendo ali dentro. Uma foi a reativação da Telebrás, né, nesse processo de discussão do PNBL, ainda incipiente, com pouco recurso, com pouco pessoal, engatinhando aí, mas foi um fato bastante importante ali a reconstrução da Telebrás, né? Mas tem um dos projetos ali que está tocando o Ministério, a Telebrás, em parceria com outros ministérios, que é pouco falado, na verdade, é o da ligação através de uma estrutura de fibra ótica, não só a interna nossa, que é o nosso backbone, né, a nossa espinha, construir, na verdade, a nossa espinha dorsal aí de uma infraestrutura de rede no país, pública, porque privada tem algumas por aí, mas elas não chegam, né, em todos os lugares, onde deveriam chegar. Mas também tem um projeto importante de ligação através de fibra mesmo, fibra ótica, estou falando, de toda a América do Sul. Isso é um projeto que a Telebrás vem tocando, né? E do Brasil com a África e com a América do Norte, né? Hoje a gente paga pedágio, né, para utilizar. Cada vez que a gente transmite um dado, ele rebate em algum ponto do globo aí,
dos países aí centrais aí do capitalismo. E a gente paga pedágio para utilizar toda essa infraestrutura, então tem um processo que é longo, uma construção de 10 anos, a gente conseguiu ligar já o Brasil com a Argentina, com o Uruguai, e isso tá indo debaixo da América do Sul, vai chegar lá por cima do Brasil, é um cabo que vai dar a volta toda, e um outro cabo conectando o Brasil, a África, Brasil, América do Norte, um cabo nosso, né? No caso, vai estar vinculado à Telebrás. Esse é um ponto importante, que é uma discussão de soberania mesmo, né? Nacional, da gente não depender de uma infraestrutura estratégica da iniciativa privada ou de outras frentes. Paralelo a isso, tem a construção interna aqui no país, a partir da reativação da Telebrás, de uma infraestrutura de rede, aí, que é o backbone, né? A gente está tentando juntar os pedacinhos, antes de mais nada, porque tem uma estrutura muito dispersa e pontual no país, né? As estatais, Eletronorte, Petrobras, etc., elas têm vários pedacinhos de redes pelo país, e a Telebrás está investindo recurso para costurar esses pedacinhos e criar uma coisa que tenha clareza, tenha objetivos estratégicos claros para o país, aí, né? De uma infraestrutura de rede pública. Tem um outro ponto importante, que é o avanço da infraestrutura de redes, como o Franklin citou, que dentro dos municípios, né, através dos projetos, aí tem algumas frentes, tem um agora sendo construído, está iniciando pelo Ministério das Comunicações, das cidades digitais, né, que não pode ser só a infraestrutura, mas a infraestrutura é o primeiro passo para que as outras coisas consigam ter campo para se desenvolver. Essa infraestrutura ela começou a ser implantada, está iniciando agora, na verdade. O Ministério fez uma primeira chamada pública ano passado para selecionar prefeituras, e esse projeto de implantação de infraestrutura está começando agora, está acontecendo agora, né? As empresas licitadas elas estão começando a implantar um anel de fibra ótica nos prédios públicos ou nos pontos públicos de acesso público, indicado pelas prefeituras nos seus projetos. Então, o governo está, através do Ministério das Comunicações, lá na Secretaria de Inclusão Digital, a gente está financiando integralmente essa infraestrutura, direto do governo federal, sem executar repasse para os municípios. A gente fez a licitação, contratamos as empresas por lote no país, etc. É uma coisa importante que esse projeto, que selecionou 80 municípios ano passado e teve uma outra chamada agora em fevereiro, março, tem um processo de seleção em andamento para mais uns 150, 200 municípios. É um projeto voltado para os municípios pequenos, né, até 50 mil habitantes. Os municípios grandes, de uma forma ou de outra, eles estão construindo aí as suas infraestruturas de rede. Agora, municípios da região norte, região nordeste, um pedaço do centro-oeste, principalmente, que tem 5, 10, 15, 20 mil habitantes, tem uma dificuldade muito grande de construir, não é essa, mas qualquer infraestrutura, né? Então, o projeto é específico para esses municípios, com recorte para as regiões norte e nordeste, áreas de fronteira, tentar colocar a infraestrutura onde dificilmente vai chegar se o governo federal não for lá e fizer o trabalho, financiar integralmente. Paralelo a isso, vem um trabalho de formação, que é importante nesse projeto das cidades digitais e em outros projetos que tem ali dentro. A gente nenhuma das políticas que estão sendo desenvolvidas ali a partir da secretaria tem uma dimensão só de infraestrutura. A infraestrutura é o café com leite, é o arroz com feijão, né? É o que tem que estar dado, e onde não está dado a gente tenta garantir de alguma forma, com uma série de limitações, deficiências. A gente tem um mercado que foi privatizado, né? O Estado tem uma série de limitações dentro da atual legislação para garantir serviços e conexões, serviços de conexão direto para o cidadão, né? Mas a gente tem algumas experiências pontuais, algumas coisas, principalmente em áreas de fronteira. Daí queria falar num outro ponto importante também, que a gente fala muito pouco. Na verdade, quando a gente fala muito mal dele, que é o tal do GESAC, é uma política que talvez alguns já tenham visto por aí, é uma política que tem uns 10 anos no governo federal, que é da manutenção de infraestrutura de conexão, através de conexão via satélite, bancada pelo Ministério. A gente paga mês a mês, lá, milhares de conexões, são 13 mil pontos da licitação, via satélite, que tem uma velocidade muito baixa,
e etc. Mas quando você vai tirar também, o pessoal não deixa. Fala, não, é lenta, não sei o que, não sei o que. Ah, então vou passar para outra. Não, 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 deixa aqui e tal. Porque ela vem garantindo um mínimo, principalmente em áreas onde dificilmente vai ter alguma infraestrutura, né? Regiões da Amazônia é legal, regiões de fronteira, é um tipo de conexão que garante uma série de serviços do Ministério da Defesa. Tem milhares de escolas públicas em áreas rurais que estão conectadas com essas antenas hoje. Que não existe outra alternativa para isso no momento. Foi feita uma licitação ano passado, o serviço de banda larga vai avançar nas áreas rurais, mas tem um cronograma de anos aí. O que a gente vem trabalhando, o governo federal, para tentar garantir conexões, principalmente nos espaços públicos, né, as escolas públicas, CRAs, bibliotecas públicas em municípios muito afastados, essa anteninha. Aí a gente tem 13 mil antenas dessas aí espalhadas pelo país, onde a gente consegue garantir e dar infraestrutura para algumas políticas públicas bastante importantes, na verdade, porque nessas áreas, esses espaços geralmente estão vinculados a políticas que acabam sendo menores no sentido de recurso, estou dizendo, não menores de importância, dentro do governo federal, né? Por exemplo, todas as comunidades quilombolas que têm algum tipo de conexão, pode ter certeza que é uma conexão GESAC, que está lá hoje. Todas as terras indígenas, né, que têm algum tipo de conexão hoje, essa conexão que está lá é a conexãozinha via satélite mantida pelo Ministério. E nessas áreas vêm populações ribeirinhas e assim por diante. Assentamentos da reforma agrária, vários deles. E nesses espaços vem acontecendo experiências importantes, como a gente viu aqui no início, né? É uma experiência aqui do Rio de Janeiro, de uma periferia de uma grande cidade, etc. Mas experiências semelhantes a essa, a gente tem contato diário, acompanhamos, fomentando, investimos, financiamos pelo país todo, nessas áreas de fronteira, né? Principalmente esse cruzamento aí da internet com o trabalho audiovisual. Tem um material riquíssimo aí acumulado nesses 10 anos dessa política de inclusão digital aí, com as limitações todas que ela tem, etc. Muito vídeo, muito material audiovisual, muita discussão, muita... Paralelo a essas dimensões aí da infraestrutura, de uma infraestrutura de backbone, né? uma espinha dorsal dentro do país, cabos que liguem o Brasil a outras regiões estratégicas. A expansão da infraestrutura de rede nos municípios, aí, através do programa Cidades Digitais, tem uma política de formação que a gente entende muito enquanto um laboratório no bom sentido, não de se utilizar de nada, de formação espalhada pelo país todo, em parceria com universidades públicas e ONGs. A gente tem entre 50 e 60 projetos ali dentro hoje da Secretaria, que a gente financia capacitação, né, financia essas instituições que eu citei para que elas façam processos formativos com o Record de Juventude, né? Essa política foi construída em conjunto com a Secretaria Nacional de Juventude, com um recorte claro, ali tem um recorte territorial e um recorte etário claro dentro desses projetos, para que essas possibilidades de discussão a partir desses dispositivos, desses equipamentos, cheguem em áreas, né, avancem em áreas distantes dos grandes centros. Todos esses projetos estão em assentamentos da reforma agrária, terras indígenas, comunidades tradicionais, trabalhando direto com a juventude, fomentando o uso desses dispositivos e a construção de metodologias de formação respeitando a realidade local e cultural, né, dessas comunidades, sem ser uma coisa de cima para baixo, aí ou de fora para dentro. Tem esses projetos que são importantes também, mas a gente não consegue, a partir de Brasília, dar uma escala nacional, transformar isso em milhares, como é a necessidade do país hoje, mas a gente está tentando fomentar experiências de fronteira mesmo, que testem algumas metodologias, que testem alguns trabalhos formativos
diferentes desse clássico, né, da EAD, de algumas coisas que a gente sempre vê por aí, para que a gente consiga colher subsídios para, de fato, construir uma política pública de inclusão digital, de comunicação comunitária, seja lá o que for, para essas áreas. Isso a gente vem olhando com bastante intensidade ali dentro, porque se vocês perguntarem hoje se existe uma política de comunicação ou de inclusão digital para essas populações específicas, para essas áreas específicas, não existe. Precisa ter, com certeza. A gente vem tentando colher experiências e fomentar algumas iniciativas importantes para tentar ter subsídio para, de fato, construir uma política em grande escala nessa direção, né? E, paralelo a isso tudo, tem uma outra dimensão importante que é bom a gente também clarear. Eu não vou entrar muito nesse debate, nessa discussão aqui, mas acho que é importante que a gente enxergue um pouco a diferença, que é esse ambiente aí regulatório e da legislação dentro da discussão das comunicações hoje. Essa é uma dimensão importantíssima, ela vem colocando, assim como a infraestrutura, mas a infraestrutura a gente ainda consegue ter algum tipo de perna para o governo financiar direto e a coisa vai avançando, o mercado não quer ir, a gente vai e vamos pressionando. Agora, o ambiente regulatório, e aí eu estou falando basicamente de dois, tem uma série de leis no Congresso travando muita coisa nessa área, mas tem dois textos aí que estão na discussão e que a gente precisa avançar bastante nisso, e também precisamos entender e diferenciar o teor deles, que é o Marco Civil da Internet e o Marco Regulatório das Comunicações. São duas coisas diferentes, que se complementam, obviamente. Eles estão provocando uma discussão importante aí, a não aprovação deles, ou não andamento deles, ou o que quer que seja, mas eles vêm provocando discussões importantes que estão se espalhando por todo o país, pelas organizações sociais, pelos movimentos, pelos partidos, pelas iniciativas locais, pelos governos, etc. Essa é uma discussão que a gente precisa avançar bastante, porque a gente depende aí de uma conjuntura entre os três poderes, que tem que estar muito claro isso dentro do governo, para que, de fato, essa legislação avance, para que a gente consiga aprovar essas leis, né, para que a gente consiga modernizar aí o ambiente regulatório, para que uma série de coisas avancem, para que a gente limite uma série de abusos que vem acontecendo, com certeza, todo mundo tem clareza disso. Mas isso não depende de um decreto, né? Não é a Dilma vai sentar, a nossa presidenta vai acordar um dia lá, faz um decreto, está aqui o marco regulatório, está aqui o marco civil e acabou, e bola para frente. Não é assim, isso é uma construção, já vem anos sendo discutido isso. O marco civil, o texto está no Congresso, né? Tá, inclusive, o deputado do Rio aqui, o Alessandro Molon, né? Do Partido dos Trabalhadores, que vem tocando essa discussão lá dentro, mas não consegue avançar, não consegue criar maioria, não consegue. O marco regulatório, então, ainda nem chegou até o Congresso. A gente ainda está numa discussão dentro do Executivo, a partir de informações, de elaborações, desculpa, do governo Lula, tem um texto, tem uma base, etc. Isso tem uma discussão muito intensa em cima disso, mas a gente sabe como as coisas funcionam, principalmente como a relação dos poderes funciona, e a gente sabe que, para que uma legislação desse porte, que comporte uma discussão desse tamanho, que mexe com uma estrutura construída durante décadas, ela precisa ter uma maioria para que ela avance. Ela precisa construir uma hegemonia ali dentro do Congresso, precisa construir uma série de frentes ali dentro, que, se um texto desse ou de qualquer outra legislação semelhante a essa, que mexe com uma estrutura importante do Estado brasileiro, a gente precisa ter uma maioria muito grande, precisa ter um discurso muito claro, precisa ter um texto muito consensual para que isso avance. Porque você manda um projeto de lei para o Congresso, mandar para o Congresso é o mais fácil. O difícil é fazer sair do Congresso um projeto dessa natureza. Mandar para lá, para ficar 10 anos sendo retalhado, como uma série de outras leis e legislações, né, que entram no Congresso e nunca saem de lá, sofrem 1.000, 2.000 emendas ali dentro, etc. E um puxa para cá, outro puxa para lá, porque não tem um consenso, e que esse consenso
vai sendo criado não é essa a ideia. Ele tem pontos muito polêmicos, o ministro vem colocando isso nas entrevistas abertamente, não tem nada sendo discutido a portas fechadas, óbvio que todo lugar que ele vai, a pessoa indaga, o marco regulatório, etc. Ele tem colocado claramente os pontos principais dessa discussão. Não se trata de ser a favor ou contra o marco regulatório, né? Não existe essa discussão. O marco regulatório ele vai regular dispositivos da Constituição que têm que ser regulados, não é uma questão de ser a favor ou contra. O que está em discussão é o texto, né, o teor desse documento. Tem colocado pontos que são polêmicos, né? Por exemplo, algumas semanas atrás teve um debate desse lá no Congresso, o pessoal lá cutucou lá, ele falou, não, para mim um ponto fundamental é que agentes públicos não sejam detentores de meios de comunicação. Quando você fala isso, a gente olhando para a nossa estrutura, para o nosso Congresso, etc., você já jogou 70% contra o texto de cara. Assim. Tem pontos que são muito polêmicos ali dentro. Então, só queria deixar um ponto aqui para o debate, né? Porque a gente enxergue nessa dimensão toda dessa discussão, tem essas 3 frentes que eu coloquei, uma discussão de infra, uma discussão de formação e capacitação, e essa discussão regulatória, e que para que a gente avance, né, nesse debate da regulatória, que é o que está na pauta aí, a gente aprofunde aí essas leituras, esses entendimentos, e consiga diferenciar. Tem uma confusão muito grande, PNBL, marco regulatório, marco civil, vira tudo a mesma coisa na hora das campanhas, né, das bandeiras, etc. E a gente precisa diferenciar até para saber como atuar nesses espaços, de como fazer com que essas coisas avancem de fato, né? Que a gente confundir essa discussão só serve para manter ela como está, né? A gente precisa clarear, entender essas frentes, entender esses caminhos, como é que a gente segue, como é que a gente avança em cada um deles, para que, de fato, essa discussão chegue aonde todos querem que ela chegue. Né? Obrigado. Obrigada, Cristiano. Passo a palavra para a Pâmela, que é professora aqui da FRJ. Bom dia, obrigada. Sábado de manhã é difícil, né? Todo mundo assim meio cansado, enfim. Mas vou tentar falar um pouquinho mais alto, de repente. Posso levantar, fazer um número de dança aqui? Estou brincando, brincadeiras à parte, apesar dos meus alunos ou ex-alunos saberem que sou um tanto quanto maluca para isso. Mas, primeiramente, queria agradecer, né, ao IBASE a oportunidade do IFRJ receber esse seminário, agradecer a oportunidade de estar também, né, um pouco do que eu vou falar aqui é fruto da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre Lan House em favela, 2 favelas do Rio de Janeiro, Acari e Santa Marta, e de estar dialogando com 2 gestores públicos, né, na mesa, e também, mais do que tudo, de poder dar um retorno ao próprio FRJ e à sociedade sobre uma pesquisa que foi feita, pelo menos nos últimos 2 anos, com financiamento também da CAPES. Eu fui bolsista da CAPES, né, e eu sempre faço questão de pontuar isso, porque durante um bom tempo no nosso país, e agora isso voltou, né, quem é funcionário público não podia ter bolsa, e depois podia, e depois não podia de novo. E eu peguei uma leva que podia, né, e aí tinha uma relação aqui com o trabalho que eu desenvolvia no FRJ. Agradecer a oportunidade. A gente tem aqui alguns alunos do curso técnico em manutenção e esporte e informática, né? Agradecendo a pessoa da coordenadora Thelma de fazer essa atividade como uma atividade do curso, que eu acho que é uma oportunidade, então, de dialogar sobre aquilo que diz respeito à própria atividade profissional de vocês, né? E aí o mote que eu peguei para discutir aqui hoje, para eu poder enxergar, acho que eu vou ter que ficar aqui de ladinho, né? Se chama Lan House Pod, Culturas, Políticas e Juventudes na Contemporaneidade. E aí a ideia é trazer um pouco para a discussão esse lugar da Lan House, inclusive pegando um pouco do que o Franklin falou, e aí é inevitável um diálogo com os telecentros, né? Obviamente, pensando de que maneira as políticas públicas ou aquilo que a gente pensa que está e que poderia estar avançando no acesso e na liberdade, pode muitas vezes estar restringindo, né, ou não indo tão além como a gente imaginava nas políticas públicas. E aí esse é o gancho que eu peguei para falar sobre liberdade e acesso. Bom, primeiro, não sei se todo mundo sabe o que é uma Lan House, imagino que aqui sim, né? Mas
são as famosas salas, né? E às vezes, principalmente no contexto da favela, que é o contexto que eu estudei, literalmente salas, né? Muitas vezes é a sala da casa de alguém que virou a lan house, e vem dessa ideia de rede local. O próprio relatório do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, né, através do CETIC, de 2007, depois lança outros relatórios, como um relatório específico, que é o TIC Lan House, 2010, todos eles disponíveis, dão notícia da Lan House como sendo um dos principais pontos de acesso à internet no Brasil, principalmente nas áreas rurais, né? Ou ainda, se você tiver um corte pela capacidade econômica, nas classes populares, esse espaço sendo um espaço muito importante. Bom, e aí a minha experiência em Acari, no Santa Marta, é entender que, para além de um ponto de acesso à internet, as lan houses elas viram um point. Então, a ideia de discutir juventude, sociabilidade, encontro, e pensar que, muitas vezes, você vai num espaço de acesso à internet ou num espaço de acesso à informação, né? O Leonardo Nami estava falando... Eu nunca consigo falar o nome dele certo. Nami mesmo. Né? Ontem, na palestra, ele estava falando, né, que a gente, muitas vezes, ele critica o conceito lá do Levi, da cyberespaço, da cybercultura, mas que parece que vai ser a internet que vai inovar com essa questão do contato, mas que, na verdade, a gente tem esse espaço com telefone, com, enfim, outras mídias. E o que eu penso, né, é que a internet hoje ela faz, e aí tanto o telecentro, quanto a escola, quanto a lan house, um espaço de encontro, como um espaço de troca, como um espaço também de sociabilidade para a gente pensar. E aí estudar, né, e falo isso porque foi um pouco inusitado pesquisar lan house num doutorado em História, né? Me parece que pensar esse espaço é pensar também como hoje outras formas de reprodução, de exploração e de manutenção de determinado status quo se dão. E aí eu começo com a logo, né? A logo que foi criada por alunos aqui, bolsistas de iniciação científicas nossos, né, da pesquisa, que vê na lan house um espaço multipropósito, né? Que pensa que a lan house não só como acesso, mas como um espaço, sim, de inclusão social, de sociabilidade, diversão, formação e informação, cultura e educação. E não apenas a lan house como casa de jogos, né? Como, no geral, é vista e restrita. E mais, como se o jogo em si fosse necessariamente prejudicial, né? E a gente tem, historicamente, aí, a dia de entretenimento e educação, né? O que a gente escuta muito, e aí a política, ou melhor, a realidade, mais do que política, recente do Rio de Janeiro, me faz pensar onde estão aquelas reportagens que diziam que o problema da lan house eram os jogos, porque os jogos eram violentos, como o Counter-Strike, o CS, o GTA, e a gente tem, em horário nobre, uma operação policial sendo passada, onde o comandante manda atirar para prender o matemático. Aí eu fico na dúvida se violento é o jogo em si ou a realidade desse menino, dessa menina, que mora numa cidade onde isso não é videogame, isso é a realidade, né? Então, na verdade, o que ele brinca, né, ali não é algo tão distante da realidade dele, pelo contrário. Então, acho que a gente precisa pensar isso mais amplamente. Pode passar, por favor. Aí, eu foquei a pesquisa em um acompanhamento específico de uma lan house em Acari e uma lan house no Santa Marta, onde a gente trabalhou com entrevistas de grupos locais, e é a partir daí que eu vou tecer algumas considerações. Bom, no atual cenário da política brasileira, e aí tem outras pesquisas que falam sobre isso, né? Eu não sou a única que fala sobre isso, o próprio, que foi citado aqui, o Ronaldo, Ronaldo Lemos, da FGV, teve, a gente no ano passado, final de 2011, na verdade, ano retrasado, foi publicado um livro sobre pontos de cultura e lan houses, alteração na base da pirâmide social, que vem discutindo a importância desses espaços, e que a gente tem algumas encruzilhadas, como, por exemplo, aqueles que compreendem a lan house como espaço de apropriação, amplamente, para atividades culturais, socioeducativas, e outros que vislumbram nesse espaço apenas características negativas, né, e que estariam atuando na má formação dos jovens brasileiros.
E, na minha avaliação, até a própria política pública e a legislação vive essa encruzilhada. Então, se por um lado a gente tem algumas iniciativas da gestão pública nas 3 esferas, federal, municipal e estadual, que dialogam com esses espaços, com as lan houses, a gente tem outras que acabam restringindo, que acabam privilegiando, né, o telecentro, e em detrimento de dialogar com as lan houses, e acabam, na minha avaliação, perdendo um pouco aí dessa amplitude, dessa juventude que hoje está cotidianamente nas lan houses, principalmente nas favelas. E aí é o que eu chamei de Torre de Babel, onde a gente tem, de um lado, as práticas versus as leis. Né? E eu coloquei ali, muitas vezes, leis que restringem, como a gente tinha aqui no Rio de Janeiro e conseguiu ser derrubada, a lei de 1 quilômetro, que era a lei que proibia a lan house a 1 quilômetro de qualquer estabelecimento de ensino, o que incluía, por exemplo, cursos de inglês, cursos de informática. E da onde vem uma lei como essa? Vem do entendimento de que a lan house estaria retirando da escola aqueles alunos, né, que iam para a lan house para matar a aula. E aí eu fico me perguntando, como se o aluno não fosse matar a aula para fazer qualquer outra coisa. Né? E aí ninguém para perguntar por que esse aluno não quer ficar na aula. Qual é o problema que a gente tem na escola que a gente não consegue fazer esse aluno? Daqui a pouco vão estar propondo assim, grades, muro, né? Mais ainda, um GPS para controlar se o aluno foi ao banheiro e voltou, se ele ficou na sala de aula ou não. Enfim. E, ao mesmo tempo que a gente tem isso no próprio estado do Rio de Janeiro, pegando especificamente, a gente teve essa lei, era uma lei estadual que foi derrubada. Hoje a gente não tem mais essa lei, mas tem decreto no município do Rio que ainda faz referência a essa lei. Né? Então, é uma lei que já caiu e precisa isso ser adequado em algumas legislações municipais. Mas, ao mesmo tempo que o governo do estado fazia isso, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, uma iniciativa, na minha opinião, bastante louvável, abre um edital de cultura digital voltado praticamente para as lan houses. Então, por isso que eu chamei de Torre de Babel. Né? Se, por um lado, você diz, não, a lan house não presta, afinal de contas, vamos fechá-las, todas perto de escola. Por outro, a gente tinha esse mesmo Estado dialogando, propondo uma política pública através de um edital, e que alguns projetos que foram aprovados propunham oficinas, né, na parte da manhã, na parte da tarde, dialogando com as escolas. Então, é interessante pensar até nessas diversidades que existem dentro do próprio poder público. Né? E acho que isso é importante para a gente aqui pensar onde a gente tem que atuar. Trabalhos acadêmicos, enfim, que dialogam com a lan house, e essa ideia, então, de um espaço multipropósito. E aí eu coloquei ali um trecho da entrevista com o Mário Brandão, que é o presidente da Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital. Ou seja, Centro Brasileiro, né, Associação Brasileira de Lan Houses, mas que, como já tinha uma outra associação com esse nome, e a própria ideia de chamar de Centro de Inclusão Digital é uma afirmação e um diálogo com as políticas públicas. E aí ele diz o seguinte, só que o que acaba acontecendo? Você cria uma porção de leis que não funcionam. Na prática, podem estar cheias de boa intenção, lá no alto, mas que lá na ponta são praticáveis, não são praticáveis, não são aplicáveis. E aí ele está fazendo referência especificamente a algumas demandas, né, e necessidades de cadastros, né, cadastro com nome completo, CPF, enfim, identidade, que pela legislação começou-se a ser exigido para você tirar o CNPJ, o alvará de funcionamento. Que, na minha opinião, assim, e aí eu já fui gestora pública aqui no Instituto, apenas coordenadora, mas nunca algo mais amplo, a gente sabe, sim, que a legislação nos exige uma série de demandas. Né? Mas como fazer, então, uma política pública que efetivamente funcione e dialogue com a população? Porque, objetivamente, uma pessoa, quando entra e sai da lan house, ela não vai ficar 10 minutos fazendo um cadastro. Ela não vai ficar... As pessoas têm medo de acessar e botar um pendrive numa lan house, quanto mais de dar o seu RG, o seu CPF, o seu endereço. Como a gente dialoga com isso? Para garantir a liberdade, para garantir, de fato, um acesso. E aí, quando eu faço a discussão de acesso, né, é pensando muito na realidade onde a gente tem telecentro nas favelas que estão vazios e as lan houses cheias, e até porque nas lan houses você não tem a proibição de acessar o Facebook, de acessar o Orkut, porque muita gente ainda tem Orkut. Né, porque eu saí do Orkut, que eu acho que o Orkut acabou. Né? O Orkut está aí ainda, bombando para muita gente. Né? Onde não vai ter uma avaliação a priori do que é perda de tempo
e aí o poder público não deveria estar gastando dinheiro nisso, e do que é uma boa prática da internet, né? Eu sempre uso esse exemplo aqui no FRJ. Agora eu não sei mais, mas até o ano passado, aqui nesse campus, eu sou professora nesse campus, até o ano passado tinha uma restrição na rede para não acessar o Facebook. Mas todo mundo sabia como hackear para acessar o Facebook. É muito engraçado. E aí, mas tinha essa proibição, porque, né, enfim, assim, afinal de contas, o Facebook só serve para distrair e tal. E aí, toda vez que eu queria usar algum exemplo para trazer alguma discussão que estava na rede, eu tinha que falar, gente, vamos aí hackear todo mundo junto comigo, né? Se der algum problema, eu me responsabilizo e vamos fazer essa atividade. Por quê? Porque a própria instituição, né, o próprio poder público tem essas limitações de diálogo com o que hoje está acontecendo. E aí, dialogando um pouco com o que o Cristiano falou sobre o Plano Nacional de Banda Larga, a minha pesquisa pegou uma favela da Zona Sul e uma da Zona Norte, uma favela pacificada e uma não pacificada, e os reflexos disso também aparecem, né? Obviamente que uma favela situada em Botafogo, primeiro o PP do Rio de Janeiro, tem alguns olhares muito mais privilegiados do que a favela de Jacari. Apesar também de ter, muitas vezes, mais mídia do que efetiva realidade, né, ou efetiva uso. Por exemplo, da minha pesquisa do Santa Marta, a famosa Wi-Fi do Santa Marta não era efetivamente utilizada para as atividades fins que aqueles jovens queriam no seu cotidiano, porque tinha problema da antena, porque a conexão não era da melhor qualidade, enfim, né, não garantia aquilo que eles queriam. Enquanto em Acari, Acari ainda vive, né, a questão do tráfico de maneira bastante intensa, você tinha uma dificuldade ali de conseguir, inclusive, contratar uma empresa com uma banda larga de qualidade. E aí eu peguei um trecho da entrevista do Freitas, obviamente, que é um pseudônimo, né, que é o dono da lan house que eu pesquisei, e aí ele diz o seguinte, falando em relação a uma outra lan house. Tu imagina trazer da Pavuna um sinal. Ele tem na faixa de umas 4 antenas. 4 antenas. ênfase presente na fala do entrevistado. Para trazer um sinal de lá para cá. O meu é daqui do outro lado, é rápido. Tu imagina, o cara gastou um dinheirão, cara. Dá até pena do cara. Ele vive disso, né? Bom, para explicar, a lan house do Freitas, ela fica bem próxima ao metrô de Jacari. E ele, para conseguir uma banda larga de qualidade, ele fez um acordo com o amigo dele que mora em Fazenda Botafogo, o amigo dele que mora em Fazenda Botafogo botou na casa dele uma internet super potente, ele fez uma antena virada para a casa do rapaz, na casa do rapaz uma antena virada para ele, e aí ele pega esse sinal. Esse outro amigo, que tem uma lan house já mais no meio do Jacari, traz o sinal da Pavuna. E aí botou 4 antenas para conseguir trazer esse sinal. E aí quando eu falava com ele, por exemplo, sobre o Plano Nacional de Banda Larga, ele olhava para mim e falava, você está de sacanagem, né, pô? Isso não existe. Se existe, não chegou em Jacari, nem vai chegar. Por enquanto, a banda larga é local mesmo, e a gente que faz com antenas. E aí eu perguntava para ele, como eu perguntei, né? Você fez engenharia? Você fez técnico em eletrônica? Não fiz nada, não. Eu fiquei pesquisando na internet, aí eu subi, comprei uns fios, uma antena, embolei e fiz, né? Então, acho que são essas práticas do cotidiano e que dão jeito, porque a lan house dele é que mais enchia, era a internet mais rápida de Jacari, né? Ele faz questão de enfatizar isso, que ele consegue garantir essa qualidade, que eu ainda brinquei no capítulo da tese com a política nacional, né, falando, sou dono de lan house e não desisto nunca, porque eu vou dando o meu jeito de conseguir garantir essa qualidade. E aí o presidente da BCID, né, numa outra fala, que aí ele reclama, e aí eu sempre dialogo um pouco mais com os alunos do MSI aqui, e talvez com o Franklin do município do Rio, que ele diz o seguinte, pergunta hoje, ele falando, né? Pergunta hoje se eu quiser contratar alguém para ser gerente da minha lan house, se existe algum centro de formação para isso. Se eu quiser contratar um monitor para orientar as pessoas, como se usa a tecnologia. Isso não existe. Então, hoje, você tem uma caçambada de gente que abre lan house à torta e à direito, com uma rotatividade enorme. E você não tem como oferecer mão de obra qualificada para essas pessoas. E essa mão de obra e essa educação deveria estar sendo estruturada em órgãos. Centros de educação tradicionais. O FRJ, FGV, seja lá o que for. Tudo bem que ele não citou a gente, mas eu sou, né, intrometida e me meto lá no meio. Pelo seguinte, porque me parece, né, que a gente tem hoje, na rede federal de ensino,
uma modalidade que se chama FIC, que é Curso de Formação Inicial e Continuada, que nos municípios ele se dá por parceria, né, entre o governo federal e os municípios. E os nossos FICs são únicos e exclusivamente na área, pelo menos hoje, né, de manutenção e suporte informática, de hotelaria, de turismo. E as lan houses estão abrindo. Será que um FIC que tem uma duração curta, né, que é voltada para pessoas que não terminaram o seu segundo grau, atualmente ensino médio, não poderia garantir uma formação como essa? O relatório TIC Lan House apresenta que as lan houses são abertas, as pessoas se endividam, porque elas não sabem fazer um plano de gestão, elas compram os computadores e elas não têm dimensão de quando elas vão ter aquele retorno. E aí elas falem, elas não conseguem gerenciar. E aí, esse espaço que está sendo garantido, né, de acesso em vários locais do Brasil, região urbana e rural, que tem no seu cotidiano, né, e aí eu coloquei ali alguns exemplos, um papel de uma lan house, que eu chamei de lan house politizada, que era cenas de que, quando você vai na lan house, tem um espaço que a televisão está passando o noticiário, que o jornal está ligado, que está sendo conversado sobre, enfim, o mensalão, desvio de verba, cursos novos que apareceram. Quando tiro come na favela, porque a gente tem uma realidade hoje da lan house quase como uma creche, né, como um lugar seguro num espaço de conflito, de um assistente social, pai e conselheiro, quando muitas vezes, por ter esse desdobramento de creche, é aquele atendente da lan house que não só ensina como ele acessar o e-mail pela primeira vez e qual a diferença de um e-mail para um Facebook, como se manda o currículo, mas também que fala, moleque, tu tá aqui o dia todo, tu não estuda, não? Não, vai entrar mais aqui, não. Eu vejo você aqui de manhã, de tarde, de noite. Eu sei que você estuda, então que horário você estuda? São esses papéis, né, que vão sendo desenvolvidos por essas lan houses. E aí, quando eu falo apesar de ter feito um estudo de caso específico, eu frequentei algumas reuniões da ABCID que não vão sendo, muitas vezes, trazidos para a mídia quando se fala em lan house. E aí eu peguei um trecho da lan house do Wagner, né, do Santa Marta, que virou correspondente bancário, né, após lá a implementação da UPP e todo um incentivo, né, de chegada de alguns serviços na comunidade, ou na favela, que é o termo que eu gosto mais. E aí eu pergunto para ele como é que estava sendo essa coisa de ser correspondente bancário. Né? E ele disse o seguinte, mas todo dia, ou a cada 2 dias, eu tenho que ir no banco prestar conta. Mas eu tenho um seguro, e eles me dão. Quer dizer, do pacote que eu pago uma quantia e ainda pago para ter isso. Risos. Então, o pacote que eu pago todo mês, essa taxa que eles cobram, está incluído o seguro de estabelecimento, se alguém quebrar o meu vidro ou derrubar a porta. Uma coisa assim. Eles têm um valor simbólico, quer dizer, simbólico não, né? Da indenização. Então, na prática, pode passar, você tem um correspondente bancário dentro, né, do Santa Marta, mas que na nossa avaliação, na avaliação que a gente fez, né, eu e mais o grupo da pesquisa, posteriormente, o dono da lan house pegando essa responsabilidade que seria, né, o banco, então, não gasta com uma infraestrutura de abrir uma sede, né, tem no máximo um posto ali na subida de Santa Marta, mas que você não tem como, tem o caixa lá, só tem o caixa eletrônico e tudo mais. E é esse dono da lan house que passa a ter essa responsabilidade. O seguro ele também paga da indenização e o valor que ele ganha é ínfimo, né? E aí, o que tem como desdobramento disso é, obviamente, a desvantagem econômica, né? E aí as consequências dessa desvantagem econômica. O dispositivo, um dos dispositivos da pesquisa, foram as oficinas, que a gente chamou, né, de grupo focal também, através da ideia de pesquisa e intervenção. E aí eu trouxe um trechinho da última oficina, eram 3 oficinas em cada lan house, e depois eu segui entrevistando as pessoas que participaram dessas oficinas. Quem gosta muito de futebol talvez lembre de cor, mas acho que é um pouco difícil. No dia 19 de junho, era um domingo de sol, né? O dia estava lindo, maravilhoso, e todos os meninos, eram só meninos que fizeram essa oficina, estavam às 9h30 da manhã na lan house, fazendo uma oficina, enfim, totalmente não obrigatória, eles não iam ganhar absolutamente nada, nem ponto, nem presença, nem nenhuma quantia de participação. Então, e aí, ao final, né, dessa oficina, que foi a última, a não ser o aprendizado, porque qual era a oficina? Qual era o planejamento da oficina? Ensinar eles a fazer um Twitter, ensinar eles a mexer no Facebook, ensinar eles a fazer um blog.
Então, era essa troca. E, a partir disso, a gente ia conversando sobre a Lan House, sobre a internet, sobre os usos desse espaço. Meninos mais ou menos entre 12 e 19 anos. E aí, eu perguntei, né, o que eles acharam das oficinas, e aí um deles responde, eu achei bem legal, o outro eu achei maneiro, e o outro, então, fala, eu achei que tinha que ser mais tempo. Eu pergunto, e vocês estavam imaginando que ia ser assim? Todos respondem em coro, não. E aí um fala, chato. E eu pergunto, vocês pensavam que ia ser como? E aí ele responde, uma mulher falando pra cacete, ensinando tudo que eu já sei. Aí o outro não se controla e fala, essa barra é aqui, essa barra é ali. E o outro, mais descaradamente, igual na FATEC. Todos, risos. Bom, eu peguei só um trecho, mas isso levou um bom tempo do final da oficina. E eles passaram a fazer uma catarse, né, acerca dos cursos da FATEC, que, para quem conhece Santa Marta, é ali na subida, né, e falando um pouco de como esses cursos... Eu fiz curso da FATEC, né, eu morava em São Gonçalo, fiz curso da FATEC no Henrique Lage, em Niterói, para quem conhece, e, de fato, era um curso que dava um sono um absurdo, ensinava assim, a barra, iniciar, clicar, abrir. Né? Quando a gente hoje, por que não ensinar via... posta aí no Facebook, manda no inbox um arquivo para alguém. Tá, mas como é que eu mando o arquivo para alguém? Vai lá, abre, acha a pasta, anexa. Então, por que a gente tem essa dificuldade de dialogar com as linguagens? Por que a política pública não pensa, né, naquilo que está no interesse hoje de todo mundo? A minha mãe entrou para a internet pelo Facebook. Ela não queria aprender nada, ela não quer aprender e-mail, ela não quer aprender a fazer pesquisa na internet, ela quer entrar no Facebook, porque no Facebook todo mundo coloca foto. É isso, objetivamente. E por que a gente não pode dialogar com isso para ir abrindo outras questões? Né? Porque me parece que, através disso, a gente vai poder, como fala o Milton Santos, pensar não só das fábulas que falam da Lan House ou da internet como uma grande maravilha, não só da perversidade, que, na verdade, esses espaços viram um espaço único, exclusivamente de consumo, de reprodução, mas pensar nas possibilidades, né? Pensar naquilo que ainda pode ser feito nesse espaço. E aí eu não vou me alongar muito aqui nas citações, né? Mas, só para contar um desfecho, as duas lan houses que eu acompanhei mais, a que eu acompanhei especificamente, e a outra, que era maior, da subida da escada no Santa Marta, as duas lan houses foram fechadas, e isso, na minha opinião, né, na opinião que a gente chegou ao final da pesquisa, tem relação direta com essa questão econômica, né, que está se dando não só na macroestrutura, né, das indústrias, né, do capitalismo especulativo, mas no cotidiano, que acaba com essa economia que ainda é uma economia popular. E aí esse é um questionamento meu. Né? Cadê a SENAS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária? Por que quando a gente entra, né, nesses espaços públicos, a gente entra com um sistema S, com uma lógica de empreendedorismo individualista, e não com uma lógica de cooperativa? Porque essa lógica de cooperativa é uma lógica que dialoga com aquele saber, com aquilo que está lá. As preocupações são outras. E aí, para encerrar, eu trouxe um exemplo do blog da Oficina de Acari, né, onde... o rapaz fala da situação da violência, a gente ensinou ele a fazer um blog, ele nunca tinha feito um blog, e, a partir de então, ele usou esse blog para falar da situação que ele vivia, com os erros da norma ortográfica correta de português, e sem a nossa preocupação em ficar corrigindo, porque não era esse o objetivo, assim como outro blog falava, né, do pagofunk das favelas. E aí, por que eu fiz questão de mostrar esses dois? Né? E aí, dialogando agora mais diretamente com o IBASE, que eu espero muito que continue essa pesquisa. Nem sempre aquilo que a gente julga como político é só o que se tem de política. Né? Na minha opinião, falar dos pagofunks das favelas é afirmar uma outra estética, é afirmar uma outra cultura. Porque, senão, às vezes, a gente fala, eu vou pegar os blogs ou as postagens políticas. Será que uma trollagem não é uma intervenção política? Será que um deboche, uma charge, são maneiras, como eu coloquei ali, diferentes de se ter uma participação política? Acho que a gente hoje tem o desafio de não julgar os jovens, já que o seminário e a pesquisa falou sobre juventude, de não falar das juventudes de hoje, mas com o olhar da juventude de 68. Né? Os jovens de hoje são os jovens de 8.
de hoje. E a regra da década de 60, da década de 70, na minha avaliação, não pode servir para dizer que esses jovens são exclusivamente jovens de sofá, porque talvez o sofá deles também faça muito mais coisa do que as nossas marchas, né, do final da década de 80, e que talvez, mais ainda, essas coisas possam caminhar conjuntamente. Sofá, marchas, Twitter, faixa, né? E aí a gente vai pegar cartaz de cartolina e papelão e pilô e tirar uma foto e botar no Facebook, né, em frente ao espelho ou não, fazendo referência ao funk, obviamente. Obrigada, gente. Desculpa aí. Obrigada, Pamela. Obrigada a todos. Perguntas, observações, questões? Itamar? Bom dia, acho que essa mesa é muito legal. Eu me inscrevi mais para provocar, que eu falei, bom, certamente a gente não pode perder a oportunidade de fazer com que essa galera fale mais. Franklin, o Cristiano, que eu conheço menos, Pamela, mas tem muito acúmulo aí e a gente precisa provocá-los. Então, assim, é muito interessante ouvir o Cristiano, o Franklin como secretário, né, representante do Poder Municipal, mas com a trajetória que vem de longo tempo também pelas ONGs, pelo movimento social. Então, ele estava ouvindo aí, eu falei, eu não tenho nenhum reparo na intervenção do Franklin, porque tem uma sintonia plena. Mas aí uma provocação, Franklin, porque você começou falando um pouco dos limites do telecentro, e depois você terminou falando da questão da nave do conhecimento como uma política de implementação hoje da prefeitura. Essas lógicas não são parecidas, né? Como territorialidade, como espaço, mesmo a nave do conhecimento hoje tendo uma multiplicidade de ações, de oportunidades, mas ela também não está circunscrita, né, pontualmente a alguns lugares. E qual é a possibilidade da universalização dessa iniciativa da nave do conhecimento, um pouco pensando no Rio com o tamanho, né, com a dificuldade de acesso que foi colocada aqui todo o tempo. Então, eu queria explorar um pouco mais, que você um pouco falasse, né, como é que está caminhando realmente a perspectiva de intervenção política da prefeitura nesse campo. Cristiano, gostei muito da tua intervenção, acho que você do lado daqueles que estão pensando criticamente, né, os limites do próprio Ministério da Comunicação. E aí você estava falando do GESAC, eu falei, eu tenho uma experiência muito dura, porque eu trabalhei um tempo interior de Goiás, Minas Gerais, comunidade quilombola, e é impressionante, eu encontrei telecentros montados, completamente parados, esperando o GESAC, e esperando 5 anos. Eu te falo do Espírito Santo, eu conheço uma experiência esperando 5 anos mantendo a do GESAC. E essa dificuldade, que você tem um desenho de política, e você botou um número aí, eu não sei se é alto ou se é baixo em relação às demandas do Brasil, mas, enfim, não importa. Mas, certamente, tem outras tantas experiências concretas de telecentro esperando essa possibilidade do GESAC. No seu limite, continua sendo uma orientação, isso você falou de um edital do ano passado, mas, efetivamente, quer dizer, qual é a viabilidade dessa iniciativa? E aí também você colocou um outro tema, que eu acho que todos nós deveríamos estar envolvidos, que é essa disputa em torno do marco regulatório, né, um pouco desse campo mais legislativo, mas também o que o Ministério está fazendo para ajudar a popularizar ou a poder estimular um debate nacional em torno disso. Porque eu acho que também, às vezes, o Ministério fica muito talvez pelas disputas internas, no recuo nessa história. E aí, Pamela, você estava falando de Santa Marta, mas eu quero fazer um link com a questão de gênero, que tem a ver com essa mesa também. E aí você foi enfática em dizer que aquela oficina é basicamente homens.
Então, explorar um pouquinho na tua análise e na pesquisa, por que que se é que as meninas também estavam ausentes desse espaço, né, da Lan House, se não estavam, por que que na sua oficina só tinham homens, e o que que você infere disso, né? Como é que você compartilha com a gente essas reflexões? É porque a gente está transmitindo isso aqui, a gente esqueceu de falar, vocês estão sendo vistos, não sei por quantos, mas a gente está online, então é importante que venha aqui. Bom dia, meu nome é Arsênio, eu sou professor da casa. Primeiro, agradecer, né, pela banca, os gestores, essa oportunidade, nossos alunos, aí nesse programa muito importante para todos nós. Eu só tenho uma pergunta para a Pamela. Pamela, é o seguinte, a vida útil das lan house, visto que o capitalismo ele avança no sentido de consumo, né? Os tablets, então todo mundo tem, quer dizer, a lan house ela não vai assim sendo exprimida dentro dessa comunidade ou expansão, porque consome, todo mundo vai comprando, consumindo. A impressão que eu tenho é que as lan houses elas vão, no momento, elas vão se acabar. Então eu queria de você, essa sua bela pesquisa aí, né, saber disso. Obrigado. Bom dia, meu nome é Thelma, eu sou professora de matemática do curso técnico de manutenção, esporte e informática e estou há 3 anos atuando na coordenação. A gente tem aqui cerca de 10 a 12 alunos. Levanta a mão, galera, por favor, para eles verem. Lamentavelmente não temos mais, né? Mas é aquilo, é sábado de manhã e as pessoas têm os seus problemas, mas a gente sabe que a gente só consegue aprofundar determinados conhecimentos, né, se a gente dispuser de mais tempo do que o horário de trabalho ou o horário escolar, né? A gente não aprende tudo na sala de aula. Todos nós aqui, que já temos formação, seja graduação, pós, sabemos disso. A gente tem que demandar um pouco mais de tempo. Bom, estou achando ótimo. Na minha correria, eu nem cheguei a ver o nome dos convidados que não estão na mesa, e aí, Prefeitura, Ministério das Telecomunicações, acho muito bom. A gente vive aqui no curso de manutenção, suporte e informática essa realidade dos alunos chegarem, né, e não serem os excluídos digitais, né, forçando um pouquinho, né, extrapolando. E, pelo próprio curso, a gente acaba que esses alunos entram para o mundo da informática, para o mundo da internet. A gente vê ainda alguma resistência de alguns, porque é um hábito que tem que ser adquirido. Então, olhar o e-mail todo dia. Falando da prefeitura e dialogando com a prefeitura e dialogando com o governo federal. Eu sou professora do município do Rio de Janeiro. Há uns 6 anos atrás, nós ganhamos laptops. E, para mim, claramente, aquilo era uma tentativa de fazer com que os professores se apropriassem daquela tecnologia, passassem a usar aquela tecnologia da sala de aula. Obviamente que não deu certo, né? Temos agora, a última coisa que eu fiquei sabendo, porque eu já estou aposentada, mandaram meia dúzia também, 12, netbooks para as unidades escolares, para incentivar os professores a usarem os netbooks com os alunos. Não, um professor da unidade escolar talvez use. Eu não vi nenhum, mas eu já estou dizendo que talvez um use. Por que é tão complicado? Tá? Eu tenho algumas pistas. Tá? Isso é para você, Franklin. Por que é tão complicado? Já notei. Hã? Já notei. Depois tem uma outra para o Cristiano. Por que é tão complicado, né, um governo
que tem secretarias, que tem pessoal trabalhando nas secretarias, porque tem mais gente trabalhando nas secretarias e nos setores do que nas escolas. O número de pessoas que tem trabalhando, né, em Brasília, nos setores, nas secretarias, nos ministérios, como no governo estadual, como no governo municipal, que tem lá na parte burocrática, é muito mais do que, talvez, o necessário do que a gente precisa nas escolas para trabalhar. E até frente de cargos na escola que não tem. Aqui mesmo na FRJ, na esfera federal. Eu trabalho há 20 anos na esfera federal e na esfera municipal. A gente tem ausência de alguns cargos extremamente importantes. Mas vamos lá, está virando desabafo. Por que não conseguem se articular? Não adianta só dar equipamento, porque eu estou sentada ali e eu estou pensando, não adianta ter só equipamento. Né? Tem que desenvolver uma cultura, tem que desenvolver hábito. Tem professores hoje que dizem, eu não quero saber da internet, eu não quero saber do computador, eu não quero saber isso. Não é só professor, não. Ontem mesmo eu li uma revista semanal dessa bem bobinha, que uma pessoa lá diz que ainda escreve nos bloquinhos para fazer o livro dela. Né? Então, por que é tão difícil de articular ações dentro das secretarias, ciência e tecnologia, educação, a que cuida de grana, de dinheiro, para que essas pessoas ouçam, não é capacitadas, não. Eu acho que o termo não é capacitação, é a serem apresentadas para esse novo mundo, porque esse mundo que veio aí para a educação, ele é uma pancada na vida da gente, que foi criado e educado de uma outra forma. Né? Eu hoje adquiri muitos hábitos que envolvem, né, o computador, a informática, a internet. Mas, por exemplo, o curso tem uma página no Facebook, MSI. A gente não alimenta essa página desde o ano passado. Você é coordenadora, você tinha que alimentar, você ganha para isso. Não dá tempo. E eu também tenho que aprender a alimentar, porque eu posso ir lá e chegar e postar, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei. Isso aí teria que pedir para o Silvio me ensinar rapidinho para fazer. Mas eu não sei, mas a gente não alimenta. Nem a gente, eu agora estava sentada ali e falei assim, gente, por que a gente não cria o hábito dos próprios alunos alimentarem, criar um blog do curso de manutenção, né? Então, já mandei minha pergunta para você, tá? Para o Cristiano, vai mais ou menos no mesmo sentido. O Franklin até falou que o Estatuto da Cidade prevê transporte, habitação, saúde, mas não prevê acesso ao conhecimento. Eu estou com tudo que está acontecendo aí na mídia, e mais o que eu estou vendo aqui, eu estou começando a realmente acreditar que o que eu penso é verdade. O país é atrasado. O país é um país extremamente atrasado. Né? A gente tem visto muita coisa boa acontecendo, mas da onde tinha que sair mesmo, porque a gente vê muita coisa boa acontecendo da base, né? Das pessoas que estão ali, o cara que foi na internet pesquisou como é que botava a antena lá para pegar o sinal, né? Porque o governo federal, se for esperar a antena do governo federal, não vai ter acesso nunca à internet. Né? Agora, Cristiano, em termos de governo federal e as instituições federais de ensino. Eu também trabalhei no Pedro II. É muito complicado lá, né, você ter um acesso democrático, tanto de professores quanto de alunos. A conexão, né, você, dentro da escola, você poder ter uma boa internet, você ter acesso, ter equipamento para que você possa usar todos esses recursos. Aqui no Instituto Federal, que eu estou desde 2010, a gente consegue, né, melhor do que lá, mas ainda é precário. Ainda é precário. Talvez uma política, mais ou menos no mesmo sentido, uma política. Você falou até, esse assunto não está só dentro do Ministério das Telecomunicações, graças a Deus. Né? Será que uma das políticas, né, e trabalhar junto com o Ministério da Educação e com a CETEC, não seria, dentro das instituições federais, promover, né, um acesso à banda larga e também no sentido de criar uma cultura digital, criar uma cultura de que o acesso ao conhecimento agora, já está passando até da hora, para depois se questionar. Primeiro, equipamento. Essa é a ordem que eu estou colocando. Primeiro, equipamento e estrutura.
Segundo, desenvolver práticas que estimulem, que criem essa cultura, para depois a gente fazer aquela discussão do teu primeiro slide, né, de se é manutenção do status quo ou se é para fazer a transformação, que é a mesma discussão da escola, né? A escola é um aparelho ideológico de Estado, né? Ou é, como Vygotsky diz, que é um espaço de transformação? Dá para responder? Ficou alguma coisa obscura? Não, né? Obrigada. Desculpem ter falado muito. Bom dia. Sou Valdean, sou blogueiro do Cotidiano. Bom, eu queria, na verdade, colocar 2 pontos assim. Um é diretamente em relação às redes sociais e o outro é em relação às lan houses. Que assim, eu acho que tem um certo processo de descrédito com relação às informações que se inserem nas redes sociais. Estou aqui falando basicamente do Facebook, né? Recentemente eu li um relatório onde